Olá, pessoal! Hoje nós estamos começando o terceiro episódio do nosso podcast Reprodução em Pauta, com o tema Fertilidade e Endometriose. Eu sou Priscila Lima, médica especialista em reprodução assistida, membro do corpo clínico da Clínica Originária, e hoje eu estou com uma convidada especial, que é a doutora Raquel. Doutora Raquel, por favor, muito obrigada pela sua presença. Se apresente para os nossos telespectadores e vamos para o nosso terceiro episódio. Priscila, eu que agradeço, foi uma conversa super enriquecedora, né? Acho que foi bem legal para todo mundo. Se você tá nesse finzinho, tá acompanhando a gente a partir de agora, eu recomendo que você volte e assista o episódio 1 e depois o 2 e esse é o 3. Meu nome é Raquel Magalhães, eu sou médica ginecologista em São Paulo e eu trabalho principalmente com endometriose e cirurgia minimamente invasiva. Uma pergunta, por exemplo, se a paciente fez uma cirurgia excelente, ou seja, tirou todos os focos, cirurgia bem feita, ou por você, ou por algum colega que você conhece, e ela tá bem, e sei lá, dali um ano ela faz um exame e tem, sei lá, um foco novo lá no intestino, um nódulo. Essa paciente deve ser reoperada? Ixi, não existe regra, né? Eu acho que a melhor resposta para endometriose é não existe regra. Assim, a gente tem que entender. Então, é uma doença que recidivou, muito difícil uma doença recidivar tão rapidamente assim. Normalmente, a gente vê isso com mais frequência nos endometriomas ovarianos, das pacientes que ficam desbloqueadas hormonalmente no pós-operatório. Então, isso tem uma chance de recorrência maior. E os dois principais fatores de risco para a recorrência da endometriose é a doença muito grave, especialmente em mulheres mais jovens do que 26 anos. Então, mais uma vez, falando que não obrigatoriamente eu tenho doença grave em mulheres mais velhas, né? Depende muito do estilo de vida e de alguns fatores de risco que ainda são um pouco nebulosos relacionados à endometriose. Mas a gente tem que entender o contexto dessa paciente. Se é um foco novo, se não tá crescendo, se essa paciente tá sem dor, se a paciente tá bem, faz sentido operar de novo? Não faz, né? Mas tudo tem que ser muito conversado. Hoje eu tava conversando, eu atendi uma paciente que veio pra mim, 47 anos, com não tantos sintomas, com pânico de operar, e um nódulo que a gente ficou meio sem saber exatamente a extensão do nódulo, por aquele caso que tinham resultados de exame muito diferentes entre si, e algo que eu vou ter que entender, e eu falei pra ela, olha, talvez, né, o seu caso, se você tivesse 30 anos, tivesse vontade de engravidar, etc, seria um caso que a gente operaria. Mas agora, 47 anos, quase na menopausa, mantém um estilo de vida excelente, tem poucos sintomas, faz sentido ter, ela tem algumas outras condições clínicas associadas que aumentam o risco cirúrgico. Faz sentido eu te submeter a uma cirurgia, né, batendo na porta aí da menopausa. Faz sentido? No caso dela, não faria. Então, não existe essa regra. Eu acho que o importante, né, o bonito da endometriose é você planejar o tratamento para aquela paciente. Sim, né? Então, que é única. Que é única, exatamente. Então, essa paciente, como tá o antimileriano, há quanto tempo ela tá tentando engravidar, qual é o número de filhos que ela deseja ter, não é? Porque às vezes é isso, é uma paciente que você pode dar para ela a chance de engravidar espontaneamente. Olha, tem uma endometriose que eu acredito sim que ela tá atrapalhando você engravidar. A gente não vai ter abordagem ovariana, então não vai diminuir sua reserva. Mas a paciente quer ter 3 filhos e tem 34 anos, 35 anos. Vamos congelar embrião, né? E a paciente tem ela lida bem com o fato de reprodução assistida, né? De precisar de técnicas de reprodução assistida. Quer dizer, a paciente não quer, sim, né? Sim. Mas a paciente aceita uma fertilização. Falou, olha, por que não? Porque aí você fica em paz. Sim. Você opera, tenta engravidar o tempo que você quiser. 6 meses, 1 ano. Conseguiu? Conseguiu. Não conseguiu? Seus embriões estão congelados. E é um embrião de uma mulher de 34, porque piscou, tá com 37. E aí, com 37, para querer ter 3 filhos, já fica muito mais difícil. Sim, com certeza. É um desafio. Então, uma mensagem do que você falou agora que eu achei interessante. Nem todas as pacientes com endometriose precisam operar. Então, isso também é um motivo de pânico. A paciente fez diagnóstico de endometriose, acho que as duas coisas que ela pensa vou precisar fazer uma cirurgia, não vou conseguir engravidar, então vem um pânico aí. Mas como a Raquel falou, nem todas as mulheres precisam operar. Quais mulheres você acha que precisariam operar? Tipo, essas aqui, a indicação, tá escrito no livro, tem que operar.
As indicações absolutas da endometriose são quando a gente tem um risco de vida iminente para aquela paciente. Então, por exemplo, eu tenho uma endometriose de apêndice, né? Pode ser só no apêndice, a paciente tem um nódulo só no apêndice. Como a gente não consegue diferenciar o câncer de apêndice da endometriose de apêndice, essa paciente tem que ir para cirurgia. Quando eu tenho uma endometriose nos ureteres, né, que é o canalzinho que leva a urina do rim até a bexiga. Isso pode ter uma obstrução ureteral, essa paciente vir a ter uma perda de função renal pela endometriose. Aí tem indicação cirúrgica. Quando eu tenho um nódulo intestinal volumoso, que eu tenho um risco de uma obstrução intestinal, indicação de cirurgia. Quando eu tenho endometriomas, que são cistos de endometriose, maior do que 4, 5 centímetros, tem indicação de cirurgia. Quando eu tenho uma paciente que não está conseguindo engravidar e que tem uma endometriose, a gente não vê nenhuma outra causa para infertilidade, ela quer engravidar espontaneamente, a gente indica a cirurgia. Quando eu tenho uma mulher que tem falha da resposta do tratamento clínico, então ela tem uma endometriose leve ou uma endometriose intestinal, mas não tão volumosa, a gente começou o tratamento clínico para ela com o uso de hormônios, ela otimizou o estilo de vida, mas ela mantém sintomas. Aí a gente tem uma boa resposta e uma boa indicação do tratamento cirúrgico. É importante falar também que a cirurgia para endometriose não é igual, por exemplo, uma cirurgia de apêndice. Vamos voltar para o apêndice. O que é a cirurgia de apêndice? Você entra na barriga, tira o apêndice, fecha a barriga, né? Acabou. Que é uma cirurgia de vesícula. Você entra na barriga, tira a vesícula, fecha a barriga. Sim. Tem cirurgias um pouco mais complexas, tem cirurgias um pouco menos complexas. Às vezes a paciente teve alguma infecção, tem uma aderência e algumas particularidades do procedimento. Ótimo. A endometriose, não. Eu tenho cirurgia de endometriose que dura meia hora. E eu tenho cirurgia de endometriose que dura 8 horas. Por quê? Porque depende da extensão da doença. Então, cirurgia para endometriose não é tudo igual. Né? Não é, pode ser que eu tenha abordagem ovariana, abordagem intestinal. Dentro da abordagem intestinal, a gente tem uma gama de possibilidades de tratamentos. A endometriose de bexiga, pode ser que abra a bexiga, pode ser que não abra a bexiga, pode ser que reimplante o ureter, pode ser que abra o diafragma, que passa o dreno de tórax, pode ser que não, pode ser que seja uma doença peritoneal. Então, a gente tem que saber muito bem. Por isso que o radiologista, ele é nosso parceiro. É como se o radiologista fosse um assistente na cirurgia. Porque você tem que entrar preparada para a cirurgia com toda a equipe, não ter surpresa na hora que abriu. Exatamente. E eu preciso estar com a equipe preparada, com o material adequado e com a paciente orientada. Porque eu não posso descobrir que a tuba da paciente está dilatada e não funciona na hora da cirurgia e mandar chamar o marido da paciente para ver se vai tirar a tuba ou não vai. Sim. Isso tem que estar conversado antes. Então, a paciente ela tem que estar consciente de todo esse contexto. Então, tem chance de sair com bolsinho de colostomia? E isso é um aviso. Gente, fiquem tranquilas. Né? Nunca precisa. Assim, é muito raro. Eu costumo dizer para as pacientes, sabe igual quando você senta para decolar no voo e fala, né, em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão? É isso, é a máscara de oxigênio, a bolsinha de colostomia. Então, é um dispositivo de segurança que a gente só usa em último caso. E na maioria das vezes não precisa. E isso falando de uma cirurgia realizada por uma equipe experiente. Agora, você vai operar endometriose por uma equipe que não faz endometriose, né? Com outros profissionais. E hoje a gente vê que, infelizmente, a endometriose é uma doença rentável economicamente para o médico. E aí você vê outros colegas de outras especialidades se dizendo... cirurgião oncológico, urologista, às vezes até procto, mas que não trabalham em conjunto com o ginecologista, querendo falar sobre uma doença que, poxa, eles não falam sobre fertilidade, eles não falam sobre o funcionamento da tuba, a função ovariana. Eu quero ver um cirurgião oncológico pedir um antimileriano. Sim. Né? Entender o que é isso, né? Ou conversar se vai congelar óvulo antes, não vai. Então, nada contra. Você pode ter um cirurgião oncológico na sua equipe, mas eu preciso de um ginecologista. Endometriose é uma doença ginecológica, ela precisa ser tratada por um ginecologista. Tem que ter pelo menos um ginecologista fazendo parte da equipe para fazer esse planejamento do tratamento com o objetivo de melhorar a saúde dessa mulher. Tá. Muito interessante, Raquel, essa informação. E aí, queria resumir para vocês essa questão de quando pensar em congelar óvulos ou congelar embriões antes da cirurgia. Então, como a Raquel falou, primeiro a gente vai ver se essa mulher, qual a extensão da endometriose dela. Quando tem uma endometriose, que é no ovário, que a gente chama de endometrioma, e ele é muito volumoso, e aí muito volumoso também depende, mas enfim, a Raquel vai explicar para a paciente, olha, a gente vai precisar tirar esse cisto, ele é grande,
pouco provável que mexa com seu ovário, pouquíssimo provável, mas os guidelines recomendariam que você congelasse óvulos antes, porque se por acaso acontecer uma intercorrência, você tem esses óvulos. Então, toda doença de endometriose que tem uma possibilidade de ter que mexer no ovário, às vezes pode perder um pouco da capacidade desse ovário, que, lembrando que a mulher nasce com o número de óvulos que ela vai gastar a vida toda. Então, ali você tem um estoque, é uma cestinha de óvulos. Na cirurgia, eu posso diminuir o estoque da cestinha. Então, nesses casos, geralmente a Raquel, ou cirurgião minimamente invasivo, vai conversar, até a gente vai falar sobre o que é minimamente invasivo, vai falar para você congelar os óvulos, vai te recomendar. Claro, você pode chegar na consulta, o especialista em fertilidade te fala como que é, e você fala, não quero. Mas você teve a oportunidade de falar sobre isso. Então, você não precisa, não existe preciso congelar, mas é importante que a gente tenha essa conversa para que no futuro não aconteça, eu operei, mas ninguém nunca me falou de congelamento de óvulos, e agora eu não tenho óvulo para fazer minha FIV, porque acabou o meu óvulo. Então, assim, é importante que seja conscientizado. E quando você deveria congelar óvulos ou embriões, como a Raquel falou, poxa, ela quer ter 3 filhos, ela vai começar com 34, 35, então provavelmente ela vai engravidar natural, mas de repente ela precisa de FIV aos 38, e aí, enfim, então isso também é importante. E quando a gente sabe que essa paciente vai precisar de FIV, fertilização in vitro, porque ela tem, igual eu falei, o fator masculino grave, então ela vai precisar. E às vezes fazer antes pode ser um pouco melhor, mas isso também a gente deve individualizar. Então, basicamente, são esses casos. E a maioria dos casos, né, Raquel, não precisa congelar antes da cirurgia de endometriose, né? A maioria das mulheres operam endometriose sem congelar óvulos, porque não vai mexer no ovário, certo? E porque ela não tem desejo. Às vezes ela tem, né? Ela chega na sua consulta e fala, nossa, doutora, isso daí eu tô interessada. Às vezes ela tá interessada, mas a Raquel vai recomendar fortemente quando ela acha que pode ter um benefício extra, né? Isso que você recomenda. Exatamente, né? A criopreservação, né, o congelamento de óvulos não é para todo mundo. E não é para toda mulher portadora de endometriose. E não é para todas as mulheres que vão operar endometriose. Muitas vezes a gente recebe essa paciente, eu passei com outro colega, e aí ele também faz reprodução humana, e ele também opera, e ele disse que que é obrigatório congelar óvulo antes da cirurgia. Em alguns casos, quando a gente tem, por exemplo, uma reserva ovariana limítrofe, um antimeleriano ali limítrofe, e essa paciente não tem tanto sintoma assim, e por mais que a gente não vá efetivamente mexer no ovário, por exemplo, eu não tenho um endometrioma ovariano, mas esse ovário tá colado atrás do útero, na maioria das vezes, a gente mexe, a gente chega perto do ovário, né? Não preciso queimar o ovário e fazer com que ele efetivamente perca a reserva, mas eu vou mexer no ovário, de alguma maneira. Eu costumo, se a paciente está disposta a fazer fertilização, eu falo, você não quer fazer um ciclo antes da cirurgia? Porque uma coisa é essa paciente não ter uma resposta adequada depois da cirurgia. E ela vai falar, e se eu tivesse feito antes? Como seria? Não sei, eu não posso dar essa resposta, porque que ninguém sabe. Sim. Então, às vezes, é melhor fazer um ciclo de congelamento antes da cirurgia, ter um número de embriões e depois repetir, fazer outro ciclo depois ou não fazer. Então, é tudo muito, mais uma vez, individualizar, entender as características da paciente, conversar e dar opções e mostrar para a paciente. Eu gosto muito de ter comigo na consulta, nessa consulta que eu vou explicar a estratégia do tratamento, outra pessoa. Por quê? Porque a gente... Você diz o acompanhante? Um acompanhante. Pode ser o marido, pode ser uma amiga, pode... Quem a pessoa quiser. Por quê? Porque é muita informação. E para nós que somos técnicos é muito fácil. Fala, faz isso, 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 né? Mas para a paciente, não. Muitas vezes ela não entende. O que é congelar óvulo, embrião? Meu Deus, biópsia, não sei o que, 3 filhos, né? Sim. A pessoa não consegue pensar. A gente tem uma velocidade de raciocínio mais rápida. Usualmente, nessa consulta, eu costumo dizer que é uma consulta intermediária, porque é uma consulta que dificilmente a gente define alguma coisa. É uma consulta que eu falo muito, explico bastante, desenho, escrevo, falo, vai para casa pensar, não tem urgência, né?
pensa, reflete, passa o final de semana, conversa com seu marido, né? Sim. E decide o que você quer, porque são etapas, são situações muito importantes, muito sensíveis da vida daquele casal, né? E que tem um impacto financeiro, e que tem um impacto de planejamento, e que tem uma série de situações que a gente tem que levar em consideração, né? Sim, sim, com certeza. Então, quando for planejar a estratégia de tratamento da endometriose, é importante que a paciente seja cuidada por uma pessoa especializada em endometriose. Às vezes, ela vai precisar passar com um médico especialista em reprodução humana e definir um plano. Esse plano, não existe regra, não existe uma regra específica, cada paciente acaba tendo um planejamento único. Então, dificilmente a gente, né? A minha amiga fez isso, mas eu não fiz isso. Isso é muito comum, né? A troca de experiências. Porque cada pessoa é única, cada pessoa tem uma história, a doença é diferente. Então, não tem regra. Pessoal que está ouvindo o podcast, é importante que cada caso seja individualizado. Isso que a Raquel falou, eu também faço no consultório. Às vezes a gente passa um monte de informação e vários caminhos. Ó, você tem o caminho A, o caminho B, o caminho C. Pensem, ver o que faz sentido. Doutora, mas o que você acha? Eu falo, eu farei o caminho A. Porque a paciente vai lá procurar a opinião de uma pessoa estudiosa no assunto, às vezes ela quer a nossa opinião, né? Não adianta eu deixar na mão da paciente também, porque a gente, como médico, tem essa responsabilidade. Sim. Mas é importante ela saber que ela teria flexibilidade ali dentro das opções e cada uma vai escolher aí o que se encaixa mais. E vamos lá, vamos falar agora de adenomiose, Raquel, que é um capítulo interessante aí. Como você cuida das pacientes com adenomiose que não querem engravidar? Bom, a mulher que tem adenomiose e não quer engravidar é muito fácil. Esse é o nosso. Isso não tem problema, né? Por quê? Porque o tratamento da adenomiose, basicamente, eu preciso entender a extensão dessa adenomiose. É uma adenomiose focal ou uma adenomiose difusa? Uma adenomiose focal, se ela é muito sintomática, eu posso até tirar aquele foquinho de adenomiose. Uma adenomiose difusa, se é muito sintomática, eu posso tirar o útero da paciente, eu posso usar o hormônio. Aí vai depender do tamanho do útero, da extensão dos sintomas e do desejo da paciente. Tanto que, assim, não significa que ela não quer mais engravidar, que ela quer tirar o útero e que ela fica bem com isso. Muitas mulheres querem preservar o seu útero e o útero é delas. A adenomiose não é câncer e você não precisa tirar o seu útero se você é portadora de adenomiose e não quer tirar o útero, tá? Teve um estudo bem legal da USP, que foi publicado mais ou menos 2 anos, que ele mostrou que mulheres com qualquer doença estrutural, seja miomas ou adenomiose, com um volume uterino de até 200 centímetros cúbicos, respondem muito bem ao DIU hormonal. A gente não pode falar nomes aqui, mas o DIU hormonal tem uma resposta de tratamento interessante. Não significa que essa mulher vai ficar em amenorreia, mas que ela vai ter qualidade de vida com o seu padrão de sangramento. Então, isso nos deu um norte do tipo, olha, até aqui eu vou com tratamento hormonal, daqui para frente a gente vai ter que pensar em uma outra estratégia. E aí a gente caminharia mais para as estratégias cirúrgicas. Agora, o desafio é quem tem adenomiose e vontade de engravidar. Sim. Né? E aí, assim, é um desafio para todo mundo, é um desafio para a medicina, porque existem cirurgias mais agressivas que a gente consegue fazer aí uma ressecção da área de adenomiose, mas aí eu teria aí assim, praticamente uma plástica uterina, e isso pode acarretar desfechos desfavoráveis obstétricos, né? Eu posso ter um trabalho de parto prematuro, uma rotura uterina antes da hora, é mais grave, e mesmo a retirada do próprio adenomioma para uma mulher que vai tentar engravidar é um procedimento muito mais delicado, e aí absolutamente os casos têm que ser individualizados. Como eu disse lá no começo, quando a endometriose afeta especialmente 3 órgãos, o útero, as tubas uterinas e os ovários, aí a gente tem que olhar com um olhar redobrado para essa paciente, porque quanto mais doença eu tiver nessas 3 estruturas, maior a chance da gente precisar do apoio do colega fertileuta, né? Sim. Então, a adenomiose realmente é um desafio para a gente na clínica de reprodução assistida também, porque a gente vê mulheres com adenomiose, inclusive grávidas naturalmente, né, Raquel? De novo, batendo nessa tecla. Nem toda endometriose precisa ser operada, nem toda adenomiose não vai engravidar, nem toda mulher precisa de FIV, nem toda mulher precisa congelar os óvulos. Então, a gente bate bastante nessa tecla. Mas, então a gente vê pacientes grávidas naturalmente com adenomiose, e aí, talvez porque a adenomiose dela seja focal,
ou porque não tá ativa, ou porque ela tem um estilo de vida adequado, a gente não sabe dizer. E as adenomioses mais difusas, que é isso que a Raquel falou, difusa é porque você vê mais focos em vários lugares do útero. Em geral, essas mulheres costumam ter mais dificuldade, mas também já vi mulheres grávidas com úteros que a gente fala, poxa, isso daqui é um desafio para a medicina, porque a gente achava que seria improvável. Mas já essas adenomioses mais difusas, principalmente quando relacionadas a um sintoma clínico, o paciente fala, ela já tem ali a imagem, ela me fala, eu sangro bastante, eu tenho aqueles coágulos, tenho cólica, tem mulher que tem escape, né, fica sangrando fora do período menstrual. A gente tende a valorizar mais, do tipo, ela está ativa, né, como se fosse uma adenomiose ativa. Em linhas gerais, na reprodução assistida, o que a gente tende a fazer com a adenomiose? A gente faz fertilização in vitro, congela o embrião e faz um bloqueio hormonal de cerca de 3 meses dessa adenomiose para então colocar o embrião. Mas nem todas as pacientes, de novo, se a adenomiose é pequena, se a mulher tem vários embriões para transferir, a gente acaba tendendo a não fazer o bloqueio. Se essa mulher já chega, só tem um embrião para transferir, o meu embrião da vida, nunca mais vou fazer FIV. Ou, eu já tive 3 abortos espontâneos, meu problema não é engravidar, eu engravido fácil. Então, você fala, 3 abortos com adenomiose, aí a gente vai bloquear, porque eu não encontrei outra causa para o aborto, apesar de a maioria ser de alteração embrionária. Então, a gente também tem que individualizar no caso da reprodução humana, mas em linhas gerais, a gente tende a fazer o bloqueio hormonal antes de transferir o embrião. Mas dá para fazer esse bloqueio hormonal para engravidar naturalmente? Não, por quê? Porque ele bloqueia a ovulação. A gente chama até de menopausa medicamentosa. Você tem 3 meses de bloqueio hormonal, então você não vai ovular, não tem como engravidar naturalmente. E como eu engravido com a FIV? Porque a gente faz um preparo do útero. Então, a gente consegue fazer essa gravidez através da fertilização in vitro. Então, em linhas gerais, a adenomiose é isso, mas ainda é um desafio bem complexo, né, Raquel? No consultório também você vê isso. É um desafio, a gente tem percebido a adenomiose em pacientes cada vez mais jovens, né? Então, é um contrassenso, a gente tem a adenomiose em mulheres cada vez mais jovens e as mulheres querendo engravidar cada vez mais tarde. Então, cada vez mais eu terei mais mulheres querendo engravidar com adenomiose. Por isso, é importante você manter o seu acompanhamento ginecológico de rotina. Porque, às vezes, é 1, 2, 3 anos de diferença na sua vida e que vão fazer diferença, né? Então, se você tem uma adenomiose que está começando a se desenvolver e você é jovem, às vezes você tem a oportunidade de fazer um tratamento, às vezes você tem a oportunidade de engravidar um pouco antes e de se informar a respeito daquilo. Porque o que é muito triste é quando a gente chega uma paciente já mais velha, que já não tem mais possibilidade, e aí ela não tem mais, como a gente comentou, opções de tratamento, ela não tem mais escolha. Aí ela precisa de uma ovodoação, aí ela tem um útero que já tá muito doente, né? São raríssimos esses casos, mas eles acabam acontecendo, especialmente naquela mulher que abandonou sua própria saúde durante muitos anos, né? Que não teve, ou então que procurou um apoio inadequado, né? Um apoio que não tinha toda aquela atenção sobre as suas características individuais de saúde. Uma menstruação que mudou, uma cólica que piorou, sintomas que vão acontecendo ao longo do tempo e você vai levando, vai achando que aquilo é normal, então não é normal. Uma dor nova pode ser uma endometriose, um sangramento diferente, então a gente tem que estar atento ao nosso corpo e procurar ajuda com certeza. E Raquel, por exemplo, uma paciente com 33 anos que tem um diagnóstico de adenomiose com sintomas e fala para você, doutora, eu quero engravidar, sei lá, daqui 3 anos, 4, não tenho parceiro, 33 anos, sintoma adenomiose. Geralmente a conduta é colocar o DIU, o hormonal. Eu acho que faz sentido aí, né? Controlar sintoma para melhorar a qualidade de vida. O DIU, teoricamente, teria uma ação local e poderia agir sobre os focos da adenomiose off-label. Isso não tem nenhuma comprovação científica, porque a gente não consegue fazer todo esse estudo e entender como que é a ação do DIU, que ele, então, vai agir diretamente no foco da adenomiose. Tem um pouco, né, em medicina que a gente faz off-label, né, assim, a gente tenta, claro, sempre seguir a literatura, mas um pouco da individualização, muitas vezes a gente vai dizer, olha, não tem, assim, não existe uma recomendação formal de usar DIU para mulheres que têm adenomiose, mas o hormônio fica ali, sendo liberado diretamente, muito próximo do útero, né, Sim. Isso teria aí uma resposta mais local, isso poderia vir como um fator de proteção.
piorar, atrapalhar, a gente sabe que não vai, né? Então dá pra bater no martelo e falar, ó, com certeza é o melhor método, você tem que usar esse, porque esse daqui vai tratar a sua adenomiose? Ninguém pode dizer isso, mas mal não vai fazer. Existe uma tendência dessa linha de tratamento. E aproveitando, como que a adenomiose se comporta na menopausa? Ela tem uma tendência de regredir, né? A adenomiose, sim, ela tem uma tendência de diminuir o volume uterino, mas a gente tem que ficar bem atento a essas medidas do volume uterino. Por quê? Todos os órgãos que têm estímulo hormonal e que crescem na pós-menopausa devem ser retirados, né? Então, não é para eu ter um aumento do volume uterino, um aumento do volume ovariano na pós-menopausa, porque são órgãos que têm um estímulo hormonal e até que se prove o contrário é câncer. Na maioria das vezes não vai ser câncer, mas um útero que cresce na pós-menopausa, primeiro se suspeita um sarcoma, um mioma que cresce na pós-menopausa. Tem que descartar, né, pelo menos. Exatamente. O que pode acontecer na mulher na menopausa portadora de adenomiose? Na pós-menopausa, quando essa mulher for fazer reposição hormonal, ela voltar a apresentar sangramento. Então, uma mulher com adenomiose que está entrando na menopausa, ótima opção é colocar o DIU, porque ele vai atuar aí em conjunto com a reposição hormonal, vai fazer uma proteção endometrial e vai controlar esse sangramento, mas já orientando essa paciente que ela sim é uma mulher que tem mais chance de ter sangramento de escape mesmo em uso do DIU e mesmo na pós-menopausa. Certo. Mas a reposição hormonal em si, ela não vai fazer com que o útero aumente, né? Sim, ou que a endometriose volte. Ou que a endometriose volte. Tá, ok. Então, eu queria encerrar por hoje, queria te agradecer mais uma vez que você tenha aceitado o nosso convite. Você sempre muito bem-vinda nos nossos podcasts, nossa clínica. É um prazer para mim poder compartilhar o cuidado com as pacientes com você. Você é uma profissional incrível, que eu admiro muito, inclusive minha amiga pessoal. Então, eu gostaria de te agradecer em especial por você ter aceitado nosso convite. Imagina, para mim é uma honra e um prazer estar aqui, né? Fazer parte desde o surgimento da Originária, é muito bacana acompanhar vocês como clínica, que é uma instituição que eu confio, e isso é algo realmente difícil, né? Em medicina, cada vez mais, a gente precisa saber exatamente quem a gente confia. Eu confio, sim, na Clínica Originária como instituição, todos os responsáveis, técnicos da clínica, e em você acima de tudo. Então, eu agradeço o convite, me coloco à disposição para sempre estar aqui. E eu dou um recado final aí para as pacientes, para as mulheres portadoras de endometriose, é que a doença não é uma sentença, você não está fadada a não conseguir engravidar, você não vai precisar obrigatoriamente de uma cirurgia, mas o que você precisa, com certeza, é de uma boa equipe médica para te orientar. Então, procure sim, informe-se sim, e procure um médico que esteja alinhado com a ciência, com recomendações internacionais sérias e não com protocolos milagrosos. Muito obrigada, Raquel. Também quero deixar uma mensagem final para você que é portadora de endometriose. Não se desespere sobre a questão da fertilidade. A gente sabe que a fertilidade pode ser prejudicada na mulher com endometriose, mas sim, a maioria das mulheres consegue engravidar naturalmente. Então, se você fez o diagnóstico, acompanhe com o médico especializado em endometriose, procure informação, assista esse podcast e até a próxima.